A gente fala de tipos de dado, só relembrando dos 3 Vs, eu estou falando do V de variedade, tá? Quando eu estou falando de tipo de dado, né? E a gente tem basicamente 3 tipos de dados, tá? Dado não estruturado, um dado semi-estruturado e um dado estruturado, tá? O que é cada um deles? Dado não estruturado, pessoal, são dados brutos, tá? Sem estrutura fixa nenhuma, né? Então, um post em uma rede social, uma imagem, um áudio, um vídeo, um livro, tá? Isso são tudo dados que a gente chama de não estruturados, tá? Eles são muito difíceis de organizar, mas muito rico em informação, tá? Aqui existe uma riqueza de informação gigantesca, que é onde as principais LLMs, que são os chats GPT, Gemini, etc. da vida, são treinados com todo esse conteúdo aqui, tá? Dados semi-estruturados. Aqui é muito usado assim para a questão de desenvolvedores, etc. Os mais comuns são estruturados e não estruturados. Semi-estruturados são tipos de arquivos, né, que não é uma tabela tradicional, né, mas que tem algumas informações, alguns rótulos ali dentro. Para quem conhece um pouco a fundo, um XML e um JSON, tá? São tipos de dados que eu consigo ter uma chave, um valor, né, e eu consigo recuperar algumas informações ali dentro. Só que ela não tem uma estrutura fixa. Muitas vezes essa estrutura pode variar, tá? Então, depois eu posso até apresentar o que é um XML e o que é um JSON, tá? XML, pessoal, foi muito usado no desenvolvimento de softwares um pouco mais antigos, né? Ainda é usado, tá? Quando você emite uma nota fiscal lá, vem um documento XML. O que é aquele XML? Todas as informações daquela nota fiscal que você vê num papel PDF organizado num contexto de dado, tá? E o JSON é o arquivo mais comum usado na atualidade. Existe o JSON e o GeoJSON. O JSON ele envolve chave e valor, eu tenho várias informações ali, né? Vamos falar assim, ó, o ID da amostra, ID, a chave ID tem o valor tal. A chave pH tem o valor tal, né? pH, valor, sei lá, 7. A chave matéria orgânica tem o valor tal. E esses dados aqui são muito usados para interoperabilidade entre sistemas, muito usado em API, tá, pessoal? A gente vai ver também o que é uma API nas outras aulas, tá? E, por fim, o dado estruturado, que é o que a maioria de nós lida no dia a dia aí, tá? Tabelas, nosso dia a dia empresarial, acadêmico, né? Em geral, linha, coluna, banco de dados relacional, igual eu comentei com vocês, tá? Na aula 1, banco de dados relacional e um banco de dados geográfico. A diferença de geográfica é que sempre eu vou imputar a questão de coordenadas, né? É a mesma coisa do JSON e GeoJSON. JSON muito relacionado ao banco de dados relacional, GeoJSON eu já imputo nesse dado as coordenadas, né? E aqui tá a complexidade. Quanto mais para o dado não estruturado eu vou, maior é a complexidade de eu analisar esses dados, de extrair informação e conhecimento, tá? Analisar uma tabela é uma coisa, analisar um arquivo de áudio, uma imagem é outra, tá?